31ª questão. Em seu artigo, Lilian Borges escreve que apresentou, de forma pontuada, alguns argumentos acerca da hipótese do trabalho como produtor do homem e do movimento histórico de desenvolvimento humano. Sabe-se que o homem faz escolhas na construção da história, visto que é determinado como ser social pelas suas condições históricas e, sobretudo, sujeito dessa mesma história. Dentre as afirmações abaixo, marque as sentenças verdadeiras com V e as falsas com F, referentes às ideias da autora em relação à questão de educar para humanizar, que guarda relação com a síntese apresentada acima. Na primeira afirmativa, a apreensão da realidade pelo pensamento se dá pela razão objetiva, pois a verdade da face material e social das relações se revela de forma direta, assim como o materialismo pensado por Marx e Engels. Essa opção está falsa, né? Na verdade, essa afirmativa está falsa, porque na perspectiva marxiana nós temos que a verdade, né, ela reside na coisa, ou seja, na materialidade e não nessa razão objetiva. Em outras palavras, a realidade em Marx ela se dá, né, ela é elaborada como concreto pensado, né? Então, essa primeira afirmativa, né, ela está falsa. O ser humano nasce como ser natural e a educação humaniza, ou seja, a educação é a ontologia humana como parte decorrente do trabalho. Está verdadeira. Nós já afirmamos isso anteriormente, né, que o ser humano ele nasce como animal, né, e ele vai produzir na sua própria existência, daí o caráter de hominização, né, da produção da sua própria existência. Então ele nasce como um ser natural, ou seja, como um animal, como qualquer outro, né? E é justamente a educação que vai humanizando este animal, né? Por isso que a educação ela é vista aqui como um agente humanizador, né? A educação é a ontologia humana. A educação faz parte da essência humana. Há uma nítida separação entre o ser do homem e o ser do trabalho. Significa dizer que, ontologicamente, o ser humano é social, enquanto que o trabalho torna-o alienado socialmente, desumanizando-o. Esta falsa opção, né? O trabalho não aliena o homem. O trabalho por si só ele não faz isso. O trabalho, nessa perspectiva ontológica, né, ele constitui o homem, né, ele produz a própria existência do homem, tá ok? Então, essa opção claramente, né, está falsa. Pela educação, o ser humano se apropria do trabalho e se afasta da determinação natural. Consequentemente, a educação é sua humanização, né, verdadeira, né? Conforme o homem vai se apropriando do trabalho, esse aspecto cultural, né, ele vai se afastando de sua determinação natural. Ele não se vê fora da natureza, ele se afasta dessa determinação, né, desse aspecto fatalista, determinista, uma vez que é ele que produz a sua existência, né? Então, essa opção está verdadeira. A busca em conhecer a realidade ou a verdade colocou a ciência como instrumento de aproximação e, por ser cumulativo, o desenvolvimento histórico do conhecimento é linear, positivo e evolutivo. Está falsa essa opção, pessoal. Esse desenvolvimento histórico do conhecimento ele não é linear. Ele é feito por construções e desconstruções, caracterizando assim esse aspecto irregular, né, do desenvolvimento histórico. Nós temos um movimento de idas e vindas, né? Então, na perspectiva do materialismo histórico dialético, o desenvolvimento histórico do conhecimento ele não é linear. Essa perspectiva da linearidade, né, do evolucionismo,
é a perspectiva adotada pelo positivismo, né? Não diz respeito aqui ao materialismo histórico dialético. Então, vendo aqui a sequência que ficou, né? Nós temos como opção correta a opção A. 32ª questão. Se o homem é ser social, portanto, ao mesmo tempo, natureza e cultura, toda ampla dimensão não natural deve ser adquirida nas relações sociais. Assim, é possível inferir que o homem aprende a ser homem a partir das relações em que está posto. Dado determinado desenvolvimento humano, tornou-se necessário sistematizar o conhecimento científico, artístico, filosófico, político e pensar nas formas de transmissão desses saberes para as novas gerações, né? É justamente aí que vai surgir, né, o espaço formal de ensino, que é a escola, né? Qual das seguintes alternativas representa o conceito subjacente a essas afirmações, né? Nós temos caráter ontológico do ser, saberes escolares, prática profissional e ciência da natureza. Então, vejamos aqui as afirmações. Se o homem é ser social, portanto, ao mesmo tempo natureza e cultura, toda ampla dimensão não natural deve ser adquirida nas relações sociais, né? Ou seja, toda ampla dimensão não natural, ou seja, que faz parte da cultura, né? Que é a cultura é o mundo produzido pelo homem, né? Deve ser adquirida nas relações sociais. Então, a dimensão do conhecimento que é utilizado, né, na produção deste mundo da cultura, né, necessita, obviamente, de um processo educativo, né? Então, a educação ela se faz importante para que o homem adquira conhecimentos, né, e para que ele possa construir a sua própria existência, né? Então, nós temos aqui a importância da educação, né? Educação essa que se dá por meio das relações sociais. Então, nós temos aqui as relações sociais como fator que determina, né, a aprendizagem deste indivíduo, né, a aquisição de conhecimento desse indivíduo. Então, nós temos aqui falando do processo educativo, né? Temos basicamente aqui falando da educação. A outra afirmativa é possível inferir que o homem aprende a ser homem a partir das relações em que está posto, né? Então, novamente, a aquisição de conhecimento, ela envolve, né, o ambiente no qual o homem está inserido, né? Esse ambiente como sendo um ambiente social. Então, nós temos um ambiente social contribuindo para a aquisição de conhecimento do homem. Da mesma forma como nós podemos ver na primeira afirmativa, né? Que diz que o homem adquire aí nas relações sociais, né, essa ampla dimensão não natural, ou seja, o mundo da cultura ele vai adquirir nas relações sociais, nesse ambiente de relações sociais. E nós temos, dado determinado desenvolvimento humano, tornou-se necessário sistematizar o conhecimento científico, né? Então, obviamente, conforme as transformações vão ocorrendo, né, justamente nesse movimento contraditório, uma nova realidade vai surgindo, né, novas necessidades. Consequentemente, isso faz com que o homem tenha de desenvolver, né, esse conhecimento, um conhecimento mais sistematizado. É por isso que a gente vai ter esse conhecimento científico, artístico, filosófico, né? É como se um conhecimento amplo ele fosse se fragmentando, né? Ele fosse, digamos, se tornando cada vez mais específico conforme o campo de atuação dele. Que a gente vai ter científico, artístico, filosófico, político, né? É justamente a criação dos campos científicos, né? E a criação dos campos científicos se dá justamente por conta do desenvolvimento humano, né? O homem vai se desenvolvendo, né, graças a as contradições que vão surgindo, né, frente a ele, né? E para superar essas contradições, ele vai desenvolvendo o seu próprio conhecimento, né? Isso se reflete em um conhecimento cada vez mais sistematizado, cada vez mais profundo, né?
E nós vamos ter aí os campos científicos, né? Então, e para a aquisição desses campos científicos, porque esses campos científicos, como nós podemos ver aqui, eles não são adquiridos em quaisquer relações sociais, né? São conhecimentos mais específicos. Conhecimentos estes, né, que necessitam de um espaço formal de ensino, né, para que eles possam ser adquiridos, ok? Então nós temos e pensar nas formas de transmissão desses saberes para as novas gerações, né? E aí justamente aí, pessoal, que vai surgir o espaço escolar. E assim, quando a gente analisa as opções, né, a única opção que diz respeito a todas essas afirmativas, né, ou seja, a única opção que pode estar subjacente a essas afirmações é a opção B, saberes escolares, né? Vejam só, se o homem é ser social, portanto, ao mesmo tempo, natureza e cultura, toda ampla dimensão não natural deve ser adquirida nas relações sociais, né? Os saberes escolares, eles são adquiridos em relações sociais, ok? E são saberes não naturais, ok? São saberes produzidos historicamente pelo homem, tá bom? E a segunda, é possível inferir que o homem aprende a ser homem a partir das relações em que está posto, né? Então, o homem aprende a ser homem, ou seja, ele adquire conhecimentos que possibilitarão a ele, né, interagir, a produzir a sua existência. No entanto, esse conhecimento ele não está aí no mundo da natureza, né? Ele está nas relações sociais. Então, para que o homem possa adquirir esse conhecimento, ele deve se inserir nessas relações, ok? Deve estar inserido nessas relações. E os saberes escolares são saberes, né? São saberes que são produzidos a partir de relações, né? No caso mais específico dos saberes escolares, nós temos os espaços formais de ensino, né? A escola. Então, nós podemos considerar o conceito de saberes escolares como estando também subjacente aí a essa aquisição de conhecimento por meio de relações, né? Porque os saberes escolares, eles são adquiridos por meio de relações também, né? Dado determinado desenvolvimento humano, tornou-se necessário sistematizar o conhecimento artístico, filosófico, político e pensar nas formas de transmissão desses saberes para as novas gerações. Os saberes escolares também, né? Os saberes escolares dizem respeito exatamente a este saber que não é natural, né? Ele é constituído por meio de relações sociais, tá ok? E esses saberes escolares têm uma característica mais específica porque eles trazem um conhecimento mais analítico, né? Um conhecimento que é o resultado de um processo histórico, né? É um processo este que tornou o conhecimento mais sistematizado, né? Sistematizado até o ponto que, para ele ser transmitido, né, é necessário, né, é importante, né, haver esses espaços formais de ensino, né? Então, aí nós temos os saberes escolares. E assim, em relação a essa opção A, caráter ontológico do ser, a gente faz referência à essência do ser, ok? Algo que constitui a essência do ser. Na última afirmativa, nós temos esse saber sistematizado, né? Conhecimento científico, conhecimento artístico, né? Isso é o resultado de um processo histórico, ok? Um processo histórico. O conhecimento científico, o conhecimento artístico, filosófico, não diz respeito diretamente a esse caráter ontológico do ser, a essência do ser. É como se fosse uma consequência, né, desse caráter ontológico do ser, mas ele não diz respeito diretamente a esse tipo de conhecimento. O caráter ontológico do ser diz respeito ao trabalho, o trabalho diz respeito ao caráter ontológico do ser, a própria educação diz respeito também ao caráter ontológico do ser, o saber
né, o conhecimento, né, está presente também nesse caráter ontológico, mas não necessariamente o conhecimento científico, o conhecimento artístico, o conhecimento filosófico. E mais, essas afirmações dizem respeito à aquisição de conhecimento, ok? Ao tipo de conhecimento que é adquirido. Destaca muito bem que esse conhecimento é adquirido por meio das relações sociais, né? Então, nós temos aí, nas primeiras afirmações, a aquisição do conhecimento, na última afirmação, a aquisição de um conhecimento mais específico, né, mais sistematizado, né? Isso é o resultado do desenvolvimento humano. Então, nós temos aqui basicamente uma referência a conhecimentos, né, a saberes. Por isso, pessoal, que a opção correta da 32ª questão é a opção B, saberes escolares. 33ª questão. O autor Gildemar Silva, no artigo Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, as contribuições de Álvaro Vieira Pinto, apresenta uma compreensão crítica do termo tecnologia, particularmente no ambiente educacional, e apresenta possibilidades de superação ao tecnocentrismo. Com base no texto estudado, associe adequadamente as colunas e depois assinale a alternativa que representa a associação correta. Então vamos lá, nós temos técnica, máquina, epistemologia da técnica, tecnologia como poiesis, do grego, né, e tecnocentrismo. Na primeira nós temos perceber a tecnologia como força determinante nas transformações sociais e culturais, alguns com uma percepção negativa desse fenômeno e outros sem nenhum ceticismo, os tecnófilos. Nós temos aqui, pessoal, o tecnocentrismo, né? Que justamente traz aí a tecnologia como o centro, né, das transformações sociais e culturais. A próxima afirmativa, ato produtivo humano na luta contra as resistências da natureza. Nós temos a técnica, né, pessoal? É um ato produtivo humano na luta contra as resistências da natureza. Então, o homem age sobre a natureza, né? E o modo pelo qual ele age sobre a natureza diz respeito justamente à técnica, né? Incorpora a técnica como sucessão de atos planejados. Aqui já é a máquina, né, pessoal? A máquina é como se fosse um conjunto de atos que foram projetados pelo homem, né? E é interessante que Vieira Pinto deixa isso muito bem claro em relação às críticas que são feitas às máquinas, né? As máquinas estão deixando os homens submissos a elas, né? As máquinas estão dominando o mundo, as máquinas estão explorando o homem, né? Na verdade, a máquina não faz isso, né? A máquina não tem essa subjetividade. A gente não pode falar de moral da máquina, né? Ou das máquinas. O que há por trás das máquinas é um homem que projeta, né? Ele programa a máquina para fazer aquilo que ele programou. Então, por trás das máquinas, o que nós temos é o projeto, né? E Vieira Pinto deixa muito bem claro, o homem é o único animal capaz de projetar, né? Capaz de visualizar algo que ainda não aconteceu, né? Ele constrói algo mentalmente, né? É mais ou menos aí o agir teleológico que nós já falamos anteriormente, né? Então essa máquina é exatamente isso, né? Essa sucessão de atos projetados, né? E nessa sucessão de atos projetados nós temos incorporada a técnica, né? O como fazer. Sentido primordial do conceito de tecnologia, uma reflexão sobre os modos de produzir alguma coisa, né? Aqui nós vamos ter a epistemologia da técnica, né? A ciência da técnica, ok? A ciência da técnica, que é exatamente aquilo que defende Vieira Pinto, né? A tecnologia como a ciência da técnica, como a epistemologia da técnica. Inclusive, em sua obra, ele traz as bases dessa ciência, né? Ele elenca os elementos que fundariam, né, essa ciência chamada tecnologia. E, finalmente, uma das dimensões da atividade humana referida a artefatos e métodos. Aqui nós vamos ter a tecnologia como poiesis, né?
Portanto, né, a opção correta da 33ª questão é a opção D de dado. 34ª questão. No artigo de Maria Savata, denominado O Ensino Integrado, a Politecnia e a Educação Omnilateral, Por que Lutamos?, a autora defende que, com a pedagogia socialista, é possível aprender 3 lições. Assinale a alternativa que apresenta essas 3 lições. Então vamos lá. Opção A. A relação trabalho-educação é objeto de disputa acirrada no sistema capitalista. Está correto, né? O conhecimento da pedagogia socialista preserva a memória e constrói a história da educação para a humanização e não apenas para a exploração a serviço do mercado. Lembre-se, pessoal, do que nós falamos quando estávamos abordando, né, essa pedagogia socialista que Lenin nos trazia. A gente abordou também Krupskaya, né? Para Lenin, essa pedagogia de base socialista não deveria se debruçar apenas, né, nos textos marxistas, né? Ou seja, deveria conhecer também, né, perspectivas diferentes daquelas que eles defendiam. Então, é justamente por não se limitar aos textos marxistas é que essa pedagogia socialista, que não é livresca, né, a gente viu isso muito bem, ela iria se debruçar sobre outros referenciais teóricos, outras perspectivas, né, para justamente saber, né, contra o que eles estavam lutando, né? Então vejam só, essa pedagogia socialista preserva a memória e constrói a história da educação. Essa história da educação, ok, é direcionada a essa humanização, então ela vai poder ser utilizada para a humanização. E se eu estou considerando, né, as demais histórias da educação existentes, né, essa educação ou essas educações, né, existentes, elas estavam voltadas para a exploração a serviço do mercado, né? Então nós temos educações, né, perspectivas voltadas para a exploração a serviço do mercado, ok? Então, essa história da educação que será construída por essa pedagogia socialista, ela não iria se debruçar apenas, né, ou não iria, na verdade, construir apenas, né, a história da educação para a exploração a serviço do mercado, né? Porque existe uma educação para exploração a serviço do mercado, né? Mas essa história de base socialista, ela não iria se debruçar apenas sobre isso, né? Mas ela iria se debruçar sobre isso. Ela iria tratar dessa educação, né, que aborda a exploração a serviço do mercado. Não que ela defenda isso, mas sim porque, na perspectiva socialista, né, essa pedagogia não deve se limitar aos textos marxistas, tá bom? Então, nós temos aqui, até mesmo nessa pedagogia de base socialista, o estudo que eles estão combatendo, né? Então, que isso fique bem claro, pessoal. A história da educação aqui abordada por essa pedagogia socialista, ela trata da educação para exploração a serviço do mercado, né? Isso deve ser mostrado no ensino, né? Os jovens devem ver essa educação com foco na exploração, não que eles devam ter essa educação, mas eles devem conhecer como se dá essa exploração a serviço do mercado por meio da educação, né? Então, além de construir essa história para a humanização, eles também vão construir essa história para a exploração, ok? A história da educação para a exploração. Não que eles estejam defendendo, mas sim que eles estão, né, mostrando isso aos jovens, né, que estão sendo educados
nessa base socialista, porque eles devem conhecer também a outra perspectiva, a perspectiva de uma educação voltada para a exploração, uma educação voltada que esteja a serviço do mercado, ok? E continua, as lutas por uma nova relação de trabalho e educação devem avançar no mesmo tempo com outras lutas sociais. Está correto, né? Então, a opção correta da 34ª questão é a opção A. Na opção B, nós temos a relação trabalho e educação objeto de disputa acirrada no sistema socialista. Não, essa disputa é acirrada no sistema do capital, né? Na opção C, nós temos a relação trabalho e educação não deveria ser objeto de disputa acirrada no sistema socialista, ok? O conhecimento da pedagogia socialista preserva a memória e constrói a história da educação para a humanização e deve orientar a produção para aquilo que é suficiente, a luta para superar o trabalho por meio de lutas sociais. Está falso porque aqui a perspectiva não é de superar o trabalho, né? O trabalho ele deve existir. Opção D, a relação trabalho e educação objeto de disputa acirrada no sistema socialista e capitalista. Já está falso, né? Apenas no sistema capitalista. Então, a opção correta da 34ª questão é a opção A. 35ª questão. De acordo com Marcos Zanetti, em pesquisa qualitativa no contexto da educação no Brasil, no Brasil as abordagens das pesquisas qualitativas configuram-se como enfoque metodológico a partir da década de 1970, devido às concepções epistemológicas interpretarem a realidade de forma distorcida nas suas metodologias. Na visão do autor, tais distorções quantitativas decorrem. Veja, pessoal, que diferentemente daquela outra questão, que nós vimos a possibilidade de ser anulada, né? Nós temos aqui uma referência explícita, uma referência linguística. Na visão do autor, tais distorções quantitativas decorrem, né? Então, ele não está deixando solto aqui, ele está, digamos, ancorando, né, estas expressões à visão do autor. Aí tudo bem, né? Então, na visão do autor, tais distorções quantitativas decorrem. Na primeira, da precariedade das fontes, está correto, né? Uma das grandes críticas das abordagens quantitativas é essa precariedade de fontes. Na segunda, nós temos da manipulação da informação social. Também, né, quando a gente tem uma abordagem quantitativa, informações sociais, justamente pelo fato de essas pesquisas quantitativas terem um viés muito voltado para as ciências naturais, né, as ciências experimentais, a gente tem muito dessa característica de os dados serem manipulados, né? Manipulados não no sentido de serem alterados ou, enfim, não é no sentido negativo do termo, né? Mas sim no sentido de você poder manusear, né? Fazer experimentos com isso, né? E em se tratando de questões relacionadas à educação, por exemplo, né? Isso não é adequado, né? Não é o que é defendido, né, por aqueles que se utilizam das abordagens qualitativas, né? Então, essa segunda também está verdadeira. Na terceira, da precisão das técnicas em excluir certas variáveis para explicitação do fenômeno escola. Na verdade, é a imprecisão das técnicas e não da precisão das técnicas, né? A crítica é feita aqui pela falta de precisão dessas técnicas em excluir essas variáveis, né? Então, as únicas verdadeiras, a primeira e a segunda, ficamos aí com a opção B de bola, né, da 35ª questão.